Eu acho que a imersão por si só, ela já traz uma experiência muito nova, né? Eu tenho certeza que todo mundo que sair daqui não vai esquecer. Primeiro porque é tudo muito intenso, né? Eu acho que é legal como o Design Tank, ele cria uma atmosfera em volta do que está acontecendo ali muito legal. Então fica todo mundo muito imerso mesmo por 4 dias, né? Eu sou o Ricardo Romano, sou diretor de produto, design e marketing da Tokstok. Eu atuo no setor de casa e decoração já faz alguns anos. Eu fui do West Wing antes, né, por quase 7 anos. E agora tô com o time da Tokstok para desenvolver os produtos e as coleções aí pro Brasil inteiro, né, numa empresa super grande, super legal, com uma marca super amada pelo brasileiro. O time de design da Tokstok eu acho que é um dos mais fortes que eu conheço, assim, porque o investimento no design próprio eu acho que é um dos maiores do Brasil. Tem um time muito grande lá, porque praticamente todas as coleções que são desenvolvidas são próprias. Então, o trabalho do design faz parte do nosso core business, assim, né? Então, a gente tem um time lá que, geralmente, um designer, ele cuida de uma categoria ou de algumas categorias de produto, e aí ele tem que começar o trabalho dele desde uma pesquisa do que é tendência, do que está acontecendo em outros países, em feiras internacionais, o que está em alta em termos de acabamento, materiais, formas, etc. E ele tem que trazer isso para a realidade da empresa. E esse é o maior desafio, né? Porque tem muita coisa bonita, muita coisa legal por aí, mas o que atende aquele público que a gente está precisando atender, né? Então, começa o trabalho do designer na Tokstok, começa com pesquisa e depois ele vira quase que um gestor de projeto, porque ele precisa desenvolver coleções e produtos ao longo do tempo, né? E a gente tem que controlar isso, né? Um produto lá geralmente demora 7, 8 meses entre você começar a pensar nele e de fato lançar ele lá para vender nos canais. Então você tem todo um processo de projeto mesmo, assim, pesquisa, desenvolvimento de protótipo, depois você vai fazer toda a discussão de viabilidade técnica e de produção, depois que você tem uma noção de que tem alguma fábrica que vai conseguir produzir aquilo, você tem que ter certeza que o custo ficou adequado, né, para colocar uma margem em cima e chegar com um preço coerente para o cliente. E geralmente o designer trabalha em alguma célula com outras pessoas que, né, colaboram para que uma coleção aconteça, né? Então, lá na Tokstok a gente tem um formatinho de trabalho em duplas, que é bem legal. Então, um designer trabalha do lado de um gerente de produto. O gerente de produto ele tem geralmente uma expertise mais comercial, de gestão de categoria. Então, é aquele cara que, quando ele está cuidando de uma linha de toda uma categoria de cadeiras, por exemplo, ele está lá fazendo a coleção dele ficar coerente do ponto de vista de precificação, do ponto de vista de estilos e tendências. Ele está lá trazendo uma necessidade para o designer, falando, eu estou precisando de uma cadeira um pouco mais barata para um público diferente, ou estou precisando de uma cadeira com esse estilo contemporâneo, um estilo mais romântico. Então tem essa troca e o gerente de produto também geralmente está muito em cima do que está vendendo, do que não está vendendo, do que está dando certo no sul do Brasil, o que está dando mais certo no Nordeste. Então essa troca é muito constante e o designer ele tem que estar dentro desse contexto, né? Conseguindo interagir com o time comercial e com o time de vendas, né? Para ver se o produto dele está funcionando ou não. A gente tem tentado hoje até ter designers mais generalistas e que consigam navegar em categorias diferentes de produto. O setor de casa e decoração, né, que o designer vai atuar, ele tem de tudo, né? Você pode ser um designer de uma estampa de um tapete ou de uma almofada, ou você tem que construir uma mesa de jantar, ou um sofá, ou fazer uma coleção de quadros, ou desenhar pendentes e lustres, né? Então tem muita coisa diferente, assim. Então quando o designer consegue ter essa capacidade de ser um pouco mais generalista para se adaptar a diversas categorias, fica interessante, tá? Acho também muito interessante você conseguir fazer o designer entender o que a empresa precisa desenvolver também. Acho que esse é um dos pontos mais chaves, né? Naturalmente o designer ele tem uma característica mais criativa, né? E ele vai querer colocar ali em destaque, às vezes, tendências que não necessariamente atendam às necessidades do público daquele momento, né? Cores, formatos. Então, você tem que tentar extrair o melhor do que o designer consegue entregar, do ponto de vista de visão de produto, de estética, etc. E conseguir aplicar isso para o mercado, para a empresa, para o público que você quer atingir. Então, o designer que consegue fazer essa adaptação são os melhores, né? Ele traz esses elementos
de design, mas ele entende que ele precisa chegar num determinado custo de produto ou que ele tem que adequar uma certa cor que ele amava, mas que não vai funcionar em escala ali, a gente vai precisar vender muito mais que aquilo. Então, eu brinco toda hora, né, quando o pessoal traz uma coleção nova para mim, e aí às vezes eles fazem uma paleta maravilhosa de cores, assim. Eu sempre pergunto, cadê o preto e o branco? O preto e o branco sempre são os mais vendidos, porque você sempre vai ter mais clientes querendo coisas básicas, né? Outra coisa que da experiência de desenvolver coleção própria também sempre vem, é você, como designer, pensar no cliente usando aquele produto. Não só na beleza, no quanto ele é tendência. Então, outro dia também aconteceu uma situação que era, vamos desenvolver mesas de cabeceira novas, espelhadas, e aí eles trouxeram lá as mesas de cabeceira. Eu perguntei o tamanho. Na hora que a gente viu o tamanho era um tamanho que não cabia na casa das pessoas. Porque mesa de cabeceira, né, pensa bem, você tem que ter a sua cama e depois você tem que botar uma mesa de cabeceira do lado. Se ela for muito grande, ela vai tampar a porta. E qual que é o tamanho médio dos quartos aí das pessoas que vão comprar? Então a gente descobriu que aquela mesa de cabeceira naquele tamanho, a gente já tinha precedente, não ia vender quase nada. Se ele tirasse 10 centímetros da mesa de cabeceira, o cliente que mede antes de comprar, ele compraria muito mais. Então, essa sensibilidade para o uso mesmo do produto, ele é muito importante, né, para o design. Acho que são características que a gente consegue desenvolver, né, mas o quão mais preparado o designer começa com a gente lá, melhor. E de fato pode acontecer, né, do designer ele ficar tão antenado ali num escopo mais estético e etc, e não conseguir enxergar muito o mercado, aí geralmente acaba não funcionando, tá? Mas acho que essa formação 360 do designer, ela é super importante mesmo. Você precisa estar dentro de um ambiente de negócio para pensar em como o marketing precisa funcionar, como é que a cadeia produtiva precisa acontecer, como é que seu cliente se comporta, qual é o seu público. Acho que essa formação em negócio, além da formação mais técnica do designer, é que acho que vai dar esse diferencial. E não é uma coisa do dia para o outro, né? Acho que é legal você conseguir estar atento para desenvolver essas habilidades. E eu acho que muitas das pessoas que você descreveu, né, de ter às vezes 10, 20 anos de carreira como designer e ainda não ter essa sensibilidade de negócio, é porque não teve essa experiência e ninguém despertou também essa necessidade da pessoa desenvolver essas habilidades e ter essa visão. Então, acho que o quanto mais você conseguir trazer essa experiência para esse designer, não importa quantos anos de experiência ele tenha, acho que vai ser melhor para ele, né? Quase todos eles conseguiram embasar muito bem um problema para trazer uma solução. Acho que começa daí, né? Com pesquisa, entendendo qual seria o público-alvo deles e aí sim chegando num produto que ficasse interessante, né? E foi muito legal ver o número de alunos que conseguiu conectar várias coisas, né? Conseguiu conectar, não perder o design da peça, né? Ao mesmo tempo endereçando um problema, conseguindo pensar como aquilo lá seria produzido e se seria eficiente ou otimizado ou não, se teria um bom preço na ponta. Então esses diversos ângulos assim que eles conseguiram ver tudo ao mesmo tempo, assim, em tão pouco tempo, acho que foi muito legal. Os resultados foram muito bons. Eu acho que a imersão por si só, ela já traz uma experiência muito nova, né? Eu tenho certeza que todo mundo que sair daqui não vai esquecer. Primeiro porque é tudo muito intenso, né? Eu acho que é legal como o Design Tank, ele cria uma atmosfera em volta do que está acontecendo ali muito legal. Então fica todo mundo muito imerso mesmo por 4 dias, né? E terminando com o concurso, então, né? Que acho que cria essa necessidade de você colocar em prática o que você aprendeu nos primeiros dias. E concorrendo ali, né, podendo ganhar um prêmio, ficar entre os primeiros. Então, acho que são 4 dias muito intensos. Imagino que eles não consigam pensar em mais nada além de conseguirem evoluir, né, como profissionais de design. Então, acho que é uma experiência extremamente válida, com certeza.